Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Mais uma vez nós nos encontramos diante da palavra de Deus, a palavra que a liturgia da igreja nos propõe para esse dia. A palavra de Deus é viva e eficaz e, se nós deixarmos, produz a transformação na nossa vida. De certo que a salvação acontece na nossa vida com a nossa colaboração. Deus não nos salva sem a nossa colaboração. Mas se nós nos abrirmos à ação da palavra de Deus, ela vai nos transformando. E seguramente nenhuma igreja lê tanto a palavra de Deus como nós. O esquema da liturgia da palavra da igreja nos permite praticamente em 3 anos conhecermos toda a palavra de Deus. Se nós pensarmos só no Evangelho, a cada ano nós repetimos a leitura de praticamente todos os Evangelhos. Recordamos que é uma leitura que nós falamos semi-contínua, porque ela não lê versículo por versículo. Por vezes se salta alguma coisa para que nós possamos compreender melhor o texto que está sendo lido. Algumas vezes nós temos um texto que se repete ao longo do ano litúrgico e assim nós vamos escutando essa palavra, tendo um ouvido de discípulo, para que essa palavra vá transformando o nosso coração em um coração de discípulo. Nós continuamos na liturgia a ler o profeta Amós. Este profeta, ele exerceu o seu ministério cerca do século 8 antes de Cristo. E era um profeta do norte, em um tempo que o norte era próspero, mas que ele vai dizer, uma prosperidade, uma riqueza edificada sobre a falcatrua, a enrolação, o roubo, a injustiça. Nós, na liturgia propriamente, estamos ouvindo as palavras que o profeta dirige a Israel, a nação de Israel. Então nós não ouvimos os oráculos para as nações pagãs, e agora, por causa desses oráculos, ele é rejeitado. Chega o momento que vão dizer para ele assim: olha, saia daqui, vá para Jerusalém, deixe o santuário de Betel e vá para Jerusalém. O profeta continua a se dirigir ao povo e vai dizer: ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres. Então é o tema da justiça social que o profeta insiste. Amós vai dizer ao momento: eu não sou profeta nem filho de profeta, ou seja, eu não sou profeta de profissão, mas o Senhor que me chamou. Por isso ele se sente na liberdade de dizer aquilo que Deus quer que ele diga ao seu povo. Então, quais são os pecados que ele acusa? Porque eles ficam esperando quando vai passar a lua nova, que não se podia ser feita negociações, muito menos falcatruas, para vendermos bem a mercadoria, ou seja, para ganhar ilicitamente. Quando vai passar o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, cobrando mais, para diminuir as medidas, roubando nas medidas, adulterar as balanças, dominar os pobres com o dinheiro e o humilde com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo, aquilo que não deveria ser vendido, porque era o espólio, é aquilo que já não servia nada, mas que então vendiam caro para aqueles que não tinham dinheiro para comprar o trigo de qualidade. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Ou seja, são sinais apocalípticos que ele anuncia que vai chegar o dia do Senhor. Veja que ele não está anunciando um fenômeno da natureza, está usando a imagem apocalíptica para dizer que Deus vai intervir na história para acabar com essa injustiça. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto, como por um filho único. Então ele vai dizer que esta dor é tão grande que vai sofrer Israel por causa do pecado que comete, que é como a morte do filho único para uma família, porque ele está dizendo, não vai ter mais descendência, que acabou, não tem mais prosperidade essa família. Eis que virá um dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Veja que a conclusão desse texto é muito interessante. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, que o povo vai chegar ao momento que, se apercebendo que
esqueceu a palavra de Deus vai ter vontade de ter a palavra, fome sobre a terra. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oeste, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Ou seja, aquele povo que não obedeceu a palavra de Deus quando a tinha, depois vai buscá-la e não vai mais encontrá-la, porque ela já foi esquecida. No salmo de hoje, o salmo 118, é um salmo que fala do valor da palavra de Deus, daquela que vai ser buscada, como anuncia o profeta Amós. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei, a vossa palavra. Minha alma se consome o tempo todo em desejar vossas justas decisões. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos, como anseio pelos vossos mandamentos, estou ávido dos vossos mandamentos. Então, esse desejo que o salmista expressa e que é aquele que vai acontecer no povo, mas que o povo de Israel já não vai encontrar essa palavra porque se distanciou por tanto tempo dela. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós assim ouvimos: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Esse é o segundo discurso que Mateus coloca entre os diversos milagres, entre os 10 milagres que são narrados. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Veja que essa vocação é narrada também por Marcos e por Lucas. Contudo, Marcos e Lucas, por respeito a Mateus, eles colocam o outro nome de Mateus. Era comum no tempo de Jesus as pessoas usarem dois nomes, Levi e Mateus. Então Mateus, já sendo o apóstolo e evangelista, importante para a igreja mãe de Jerusalém, então Marcos e Lucas não vão usar o nome Mateus, mas vão usar o nome Levi. O próprio Mateus revela que é ele, que nós sabemos que aquele Levi é Mateus por causa do mesmo episódio. Então este Mateus está ali cobrando impostos. Ele é odiado porque além de cobrar como queria, então, que assim eram os cobradores de impostos, não é peculiaridade de Mateus, eles eram considerados, e assim era verdade, trabalhadores para o invasor romano. Então, por esse motivo, são duplamente odiados. Então, Jesus se volta para este homem e diz simplesmente: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Então, veja, por um lado, a máxima disponibilidade de Jesus e também desse cobrador de impostos. Jesus não faz perguntas, não coloca exigências, diz para ele simplesmente: segue-me. É a gratuidade da vocação. Assim é o nosso Deus. É ele que faz o primeiro gesto, e essa transformação ela vai acontecendo como resposta. Por outro lado, Levi tinha muito a perder Mateus. Ele estava ali na banca de impostos. Então os cobradores de impostos eram homens ricos, e nós vemos que ele escuta, se levanta e segue. E vai deixar-se transformar ao ponto que nós vemos depois os frutos da ação de Deus na vida desse homem. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Ou seja, Jesus está à mesa com eles, na mesma casa, compartilhando. Alguns fariseus então começaram a dizer aos discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos? Essa mesma pergunta nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus responde com as parábolas. Então, um judeu não entrava em casa de cobrador de impostos, sobretudo com tantos, para estar ali. Um mestre de Israel, muito menos ia fazer isso. Então, Jesus está ali, na casa de Mateus, curiosamente, permitindo a Mateus fazer festa e despedir-se da sua família. E Jesus vai dizer: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então é a misericórdia que Jesus demonstra para com Mateus, e não uma exigência de sacrifício. Hoje, na oração da coleta, nós assim rezamos:
Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.